Ó, vamos mudar de assunto agora, trazer um outro tema aqui. Quero mandar um abraço para Eliana, que me mandou aqui nas redes sociais uma foto, ó, que mostra o Dávila comentando. Quer dizer que ela tá de olho mesmo, olha lá, ó. Ó, de olho no 3 em 1, ela falou. Não precisa focar não, que eu peguei vocês de surpresa e tô aproximando demais. E ela mandou a foto do Dávila. Obrigado, Eliana, por acompanhar, e a você que está de olho ou ouvindo também aqui o 3 em 1 pela rádio. Pessoal, tem uma articulação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pode reduzir a dívida de Minas Gerais a menos da metade. O governador do estado, Romeu Zema, está tentando entrar em um regime de recuperação fiscal. A ideia é que sejam federalizadas 3 empresas estatais mineiras, a CEMIG, a Copasa e a Codemig. E o valor indicado até o momento para a transação é de 80 bilhões de reais. Hoje, a dívida do estado com a União é de 160 bilhões. Então, eram 110 bilhões quando o governador Romeu Zema assumiu esse cargo. De que forma que essa mexelança aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do próprio ministro de Minas e Energia, podem ajudar Romeu Zema a entrar nos eixos com as contas do Estado, em Luiz Felipe Dávila? Não, pode ajudar muito. Você que o conhece bem. Pode ajudar muito, por uma razão. Olha, o Zema está tentando negociar essa dívida de Minas desde o primeiro dia do primeiro mandato dele como governador. O problema é que ele é sabotado pela Assembleia Legislativa, porque ele, evidentemente, não elegeu uma grande bancada, e o presidente da Assembleia, que era inimigo político do Zema, ficou enrolando durante 4 anos para aprovar o acordo da recuperação do Estado. 4 anos. Agora mudou, eleição, o Zema ganhou, também não fez uma bancada importante, teve que fazer uma coligação ali para ter as bancadas, e agora tem 2 mineiros, evidentemente interessados na sucessão de Romeu Zema, que quer ajudar a equacionar a dívida do Estado. E está ótimo, se eles conseguirem acertar isso com o governo federal e fazer força na Assembleia Legislativa do Estado para aprovar, essa é uma questão boa, não é para o governador Zema, isso é uma coisa boa para Minas Gerais. E todos os outros estados que entraram nessa parte da recuperação fiscal têm que fazer com esses condicionantes. E está aí o governo cortando na carne. Vai privatizar, vai fazer caixa para honrar dívida, que é justamente o que o governo federal devia estar fazendo. Privatizando estatais, fechando estatais que não tem sequer comprador, para justamente diminuir a conta do Estado e poder cumprir suas obrigações financeiras. Fábio Piperno, como é que você vê essa possibilidade de negociação que ajude o governo de Minas Gerais a pelo menos quitar parte dessa dívida? Bom, estava até olhando aqui a tabelinha, aquela que eu citei aqui outro dia, né, sobre os estados que mais gastam, por exemplo, com funcionalismo. Minas agora está rompendo aquele teto de 48%. Né? Está bem longe dos líderes, assim, enfim, dos líderes aí da... Ô, Piperno, não adianta ver a foto, tem que ver o filme. Isso aí tem herança do governo Pimentel, que deixou um monte de porcaria lá de benefício para o governo do Estado. Não dá para fazer essa coisa da fotografia. Ele aumentou imposto, ele aumentou imposto. Ele gasta... Aumentou imposto de produtos supérfluos, está privatizando e cortando. O que você vai fazer para equilibrar as contas do Estado que está quebrado? O fato é que isso vai na contramão do discurso dele. Não vai na contramão nada. É a disciplina fiscal. Aumenta ICMS, gasta muito com funcionalismo. Está aqui, estou falando em 49%. Mano, o Piperno, isso é o que o cara herda. Como é que você quer botar na conta da culpa do que o cara herda? Ele já está no 5º ano de governo. Mas o que você pode fazer? 5º ano de governo. O que você vai fazer? Aumentou o salário dele. Você pode ficar... Você pode ter 20 anos aqui em São Paulo que você vai herdar. O que você vai ter que pagar de aposentadoria para a polícia, você vai ter que dar aposentadoria para professor. O que você vai fazer? Dávila, conta então para a nossa audiência aqui, de todo mundo, o que o governador Zema fez, por exemplo, com o salário dele. Senão tudo bem. Explicar. Não, mas perguntou para o Dávila, ele vai explicar. Pode explicar. Ele tinha um salário mais baixo, aumentou o salário, doa 100% do salário. Doa. Estou explicando. Vamos lá. Calma. Você fez a pergunta, agora espera a resposta. Você pode contra-argumentar. Tá bom. Doa o salário dele 100% e isso faz com que aumente o teto, que ele possa remunerar melhor os secretários dele para contratar gente boa. É isso que se deve fazer mesmo. O que você quer fazer? Botar gente medíocre que vai trabalhar ou porque é muito bem de vida e que pode doar tempo para o Estado?
É isso? O que ele fez foi aumentar agora o Piperno, então, vai falar. Os salários dele e dos secretários em cerca de 300%. Mas... Agora, o que ele oferece, por exemplo, pro funcionalismo? Apresentou um plano aí que prevê 2 aumentos de 3% para os próximos 9 anos. Ô, Piperno, vamos voltar à história aqui. Primeiro, quando era o governo do PT, não pagava sequer em dia o salário, não recebiam salário, não recebiam 13º e pior, um governo bandido daquele Pimentel que na verdade confiscava o dinheiro do consignado do funcionário público. Aí entra um governador, arruma a casa, todo mundo passa a receber em dia, todos passaram a receber em dia salários atrasados. As prefeituras passaram a ter o repasse que não recebiam do governo do PT. Isso custa sim e o governo arrumou as contas do Estado, pagou funcionário em dia e Ô, Piperno, essa é a verdade. Você pode dar a versão ideológica do que você quiser. Essa é a verdade. Tanto que tá o Rodrigo Pacheco, ele está confirmando o que eu estou dizendo. Não. Eles estão procurando uma renegociação que tem que pagar. Nesse ano, 18 bilhões e não vai conseguir. Pois, porque a Assembleia não aprova o acordo. Agora mas estou te falando. O governo passado e a Assembleia... fica difícil. 4h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Peço desculpas a vocês por ter de interromper essa discussão em que vocês estavam acompanhando aí, mas já vocês vão voltar e ela vai estar ainda permanente, porque a gente segue por aqui. Até já. Fala, Gustavo Segré, por que você estava concordando com o Dávila e tentando argumentar com o Piperno? Porque quando foi esse aumento de 300%, eu fui um dos que criticou essa ação do governo. Sim, eu lembro. Aí depois eu pesquisei, fui atrás. Por quê 300%? E aí você observa que na época, antes do aumento do 300%, o secretário ganhava 4.500, 5.000 reais. Você não consegue ninguém competente que tenha que sair do setor privado para ir no setor público ganhando 5.000 reais. Então aí qual era a questão? Aumentou o salário para tentar levar a valores, inclusive, menores do que eram pagos por outros estados. Isso. E que chegasse mais perto, de alguma maneira, daquele que era pago pelo setor privado. Mesmo que no setor privado a pessoa ia ganhar muito mais. Mas não foi uma questão de demagogia do governador para tentar aumentar o salário e gerar um aumento do gasto público. Ao ponto que, se essa operação funcionar, o SEMA terá feito uma jogada mestre. Porque ele tira empresas do Estado de Minas Gerais e transfere para o governo federal. E fala, agora esse é o problema. E aí, cuidado, porque quem lê a taxa diz, está negociando para cair a dívida na metade. Não, o que está fazendo é pagar parte da dívida com a empresa pública, que não é negociar com uma quita, né? Uma redução da dívida para não gerar uma dificuldade na interpretação. Alan Gani, eu quero te ouvir também, porque o debate pegou fogo aqui. Eu tava de camarote, né? É bom ficar nessa posição. Geralmente eu tô no front ali com o Piperno, né? Arrancando... Dessa vez você ficou na arquibancada. Fiquei na arquibancada. Mas eu levei o microfone até você. Pode falar. Mas eu acho que o governo Zema está fazendo um ótimo governo, assim como o Tarcísio. Aliás, porque defendem, né, e implantam mais economia de mercado, mais capitalismo. Menos com carro elétrico, né? Outro dia o governador falou que carro elétrico tira emprego. E qual era a lógica de carro elétrico tira emprego? O governo tem demanda para carro elétrico? Mas tem demanda para carro elétrico aqui no Brasil, para todo... Ele tem razão no diagnóstico. Há uma produção crescente. Mas será que tem demanda hoje? Todo mundo iria comprar um carro elétrico? Acho que isso não faz dele mais liberal ou não. Agora, o ponto, Piperno. Isso aí também não é uma defesa só para contrariá-lo? Dizem... Não, eu não gosto de contrariar o Piperno. Veja, os críticos a essa afirmação dele dizem que é porque talvez o governador Zema goste mais de carro a gasolina porque ele tenha algum interesse direto nisso. Bom, o que eu quero dizer... Que absurdo. O que eu quero dizer é o seguinte... Depois eu vou abrir o espacinho para você de novo, Dávila. Se essas empresas vão ser federalizadas ou não, o que tem que fazer é privatizá-las.
privatizar essas empresas estatais. Por quê? Porque saiu uma matéria agora, recentemente, que depois, acho que de 6 anos, o Tesouro está tendo que fazer um aporte de 8 bilhões de reais, porque em sua maioria essas empresas estatais estão dando prejuízo. Então a sociedade, Evandro, ela paga 2 vezes. Isso mesmo. Ela paga porque a empresa é deficitária e ela tem que aportar, e o governo não arrecada porque ela não gera lucro. Quando a empresa é privatizada, e a maior parte das empresas aqui que foram privatizadas no Brasil foram privatizações bem-sucedidas. O que acontece? Eu tirei esse ônus do Estado, o Estado não tem que arcar mais com empresas deficitárias e elas passam a ser lucrativas. Sendo lucrativas, quem que arrecada? O governo. Por isso que eu defendo tanto a privatização, Fábio Piperno. Piperno está conferindo algum dado ali para trazer. Você não está conversando... Você não está mandando fotinho para contatinho enquanto o Belisário... Absurdo, Piperno. Que absurdo que o cara tem interesse na indústria. Deixa eu só avisar que a rádio está de volta. Bem-vindo e bem-vinda você que chega agora também. Estamos debatando ainda e seguimos na porrada aqui. Hoje ele Fala, Fábio Piperno. Hoje ele tomou um vermelhão forte do PT lá, ele está animado, pô. Eu sempre falo daqui. Tomou um vermelhão hoje, pô? Esse aí é o liberal brasileiro. Quer dizer, então, aliás, uma nota... Rabo de galo hoje? Uma nota aqui da Associação Brasileira de Veículos Elétricos criticando o supostamente liberal que critica, então, os carros elétricos, porque ele acha que, por exemplo, as baterias, o carro elétrico que vai andar movido aí a baterias e tal, ele vai fechar empregos, porque, afinal de contas, o carro movido a etanol, por exemplo, emprega mais gente e tal, e aí ele desenvolve um raciocínio muito criticado por essa associação e por outros players aí desse não tem nada, tem nada a ver, nada disso. Não, tá aqui, não é que não tem nada a ver. Ô, Piperno, posso te contar uma coisa? Pode. Minas Gerais é o estado que tem a maior mina de lítio verde do mundo, o que é fundamental para o carro elétrico. Isso. Então, qual que é o problema? Por isso acabou... Não, qual que é o interesse que ele tem? Eu quero que você me explique aquela outra parte da tua observação. O que seria interesse dele manter porque o carro interesse da indústria, da gasolina, manter ela. Me conta qual que é o negócio, o cara até mora... Ele não é um empresário desse setor? O Peno, ele tem uma loja, a loja Zema não tem nada a ver com isso. Me desculpa, loja Zema não tem nada a ver com isso. Loja eletrodoméstico, agora é só porque é elétrico, acho que você está confundindo tomada do carro com a tomada da geladeira, com a tomada do ventilador. Ele que está fazendo pelo amor de Deus. O capitalista que critica algo absolutamente moderno, novo. A questão do carro elétrico é simplesmente uma. Não tem como você ter hoje um carro elétrico e viajar grandes distâncias no país porque não tem o qual abastecer. Não, e é muito caro ainda, não tem demanda. Né? Eu mesmo estou aqui, se eu troco ou não de carro, o carro elétrico suprime empregos, reduz empregos, mata empregos. Não, mas o ponto, eu não sei se tem demanda suficiente hoje no Brasil para carro elétrico. Que foi, Segre? 2 observações, eu trago muito curtas. Vamos lá. A primeira, eu tenho um amigo que tem concessionária de carro. Ela defendia o carro elétrico maravilhosamente bem. Falava, pô, agora que conheci carro elétrico, um abraço para Alfredo, o nome dele é Alfredo. Falava, não troco mais o carro elétrico. Eu tinha comprado um carro, tinha uma casa em Ubatuba. Só que a autonomia do carro era 250 quilômetros e a casa dele era 270 quilômetros. No primeiro final de semana voltou e falou, vou vender o carro elétrico, porque não tem autonomia. Fora isso. É normal que a tecnologia vai conspirar contra o emprego. Já tem supermercado que você não tem caixas. Você não tem atendente. Você entra, se serve o que quer, paga por radiofrequência e vai embora. Posto de gasolina deve ser um dos únicos países do mundo, América Latina, dentro do mundo, que tem atendente do posto de gasolina. Na maioria dos países desenvolvidos, você vai, coloca o cartão, coloca e tira. E uma observação final. As empresas públicas, no governo Bolsonaro, aportaram 70 bilhões de dólares porque tinha gestão profissional. E agora o Estado tem que pagar porque tem gestão política. Não sei se percebem a diferença. Eu fico imaginando A nossa produção está levantando um ponto aqui que, se não me engano, o governador de Minas Gerais já teve uma rede de postos de combustíveis. Sim. Exatamente, por isso que foi feita essa crítica de empresários desses setores aí de carros elétricos. Eu imagino também que, por exemplo, essas empresas chinesas que estão se instalando aqui agora, na Bahia, no interior de São Paulo,
realmente vão acabar suprimindo muitos empregos aqui do capitalismo brasileiro.